Salve, salve, rapaziada, beleza? Paulo da página Por Nossa Democracia, estou aqui. Promessa é dívida. O material, pessoal, a respeito dessa delação do Palocci, no qual a gente a destrói completamente, desmoraliza ele, tá certo? Desmoraliza a acusação do MP, tá certo? Vamos além, vamos mostrar algo aí. Ele tentou envolver a presidente Dilma Rousseff, tá certo? Nós vamos mostrar o seguinte, que a única coisa que ele tem nessa delação contra a presidente Dilma Rousseff é a prova da inocência dela, o que serve para ser utilizado contra aquela denúncia do Janot por formação de quadrilha contra a presidente e o Lula. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso em 3 módulos. O primeiro, nós vamos falar só da parte que ele tenta envolver a presidente Dilma, para a gente mostrar que, na verdade, o que ele fez foi dar prova da inocência dela, do quanto ela é uma pessoa digna, tá certo? A segunda parte, a gente fala sobre aquela gigantesca conta de 300 milhões, que segundo esse cidadão, o Emílio deu, era uma propina do Emílio ao Lula, o que é totalmente mentira, e vocês vão ver isso. E a terceira parte, a gente vai falar do terreno, tá certo? Que teoricamente foi comprado para o Instituto Lula. Bem, pessoal, estou aqui de volta para essa parte com a nossa presidenta legítima, tá certo? Pessoal, o que é que ele tenta fazer? Veja se vocês vão ver coisa aqui que eu vou usar em outras partes também, mas é importante porque como é que tudo começou? Nós vamos começar antes, quando a nossa presidente ainda não era, entendeu? Que ela já deu umas porradas seguras na Odebrecht. Aí ele começa a mostrar o quanto ela é uma pessoa digna, tá bom? Mas ele acha que aquilo ali vai servir para ele incriminá-la. Então a gente vai começar por aí e depois você vai ver que no único momento que ele disse que a presidente Dilma fez algo para beneficiar a Odebrecht, nós vamos provar que, na verdade, não houve nada, muito pelo contrário. Vamos tocar? Vocês vão entender. Ó. Vamos começar falando da construção de 2 usinas hidrelétricas, tá bom? Vamos nessa. Parece por ter feito o estudo do Rio Madeira, que gerou a ideia e o projeto de 2 hidrelétricas ali, ela tinha uma vontade imensurável, uma vontade incontrolável de realizar as 2 usinas. E a ministra Dilma, na época, ministra da Casa Civil, foi uma barreira fundamental ao Odebrecht, que ela não queria que o Odebrecht fizesse as 2 empresas, as 2 usinas. Ela achava que era uma concentração de obras inadequada. E nos convenceu, a mim, ao presidente Lula, que não era adequado aquilo, mas ela liderou um embate muito forte com o Odebrecht nesse momento, que resultou na Odebrecht ter perdido a segunda licitação e ganho a primeira a um preço muito ruim. Pronto. Vocês perceberam aí, né? No primeiro embate, a Dilma já ganhou, a Odebrecht queria fazer as 2 usinas, ela não, senão vai ficar muita coisa na mão de uma empresa só conseguiu uma, e segundo ele, com preço ruim, tá certo? Para a Odebrecht, tá bom? Vamos para o que agora? Vamos para a parte onde ele afirma que houve benefício da presidente Dilma. No caso do governo da presidente Dilma, tinha uma série de questões, como submarinos, a Petrobras, as sondas da Petrobras. As sondas da Petrobras eram um momento que estavam sendo discutidas nesse período em que foi comprado esse terreno. O assunto que tinha no momento eram as sondas da Petrobras. Era uma discussão muito grande sobre o valor de contratação dessas sondas, sobre nacionalização das sondas, sobre diferentes níveis de nacionalização, sobre onde estariam esses estaleiros. Isso tudo era uma discussão que, se o governo agisse contra a empresa, os danos seriam extraordinários. Se o governo agisse a favor da empresa, os benefícios também seriam extraordinários. E o governo agiu a favor? O governo seguinte? Sim. O governo da presidente Dilma, você está perguntando? Isso, das sondas. Em diversas ocasiões, embora não faça parte aqui do processo. Se eu quiser, eu lhe dou alguns exemplos, o senhor que manda. Exemplificadamente um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, foi na área de aviação. Por exemplo, na área de aviação, a Odebrecht desejava muito
nas concessões de aeroportos, a Odebrecht desejava muito ter um aeroporto de porte sob seu comando, na medida em que o governo privatizou os aeroportos. O senhor conhece esse processo. E na primeira leva de privatizações, onde foi privatizado o aeroporto de Guarulhos, de Campinas, Viracopos e de Brasília, a Odebrecht foi perdedora no processo. Ela perdeu os 3. Não sei se ela disputou os 3, mas ela perdeu os 3. Talvez tenha disputado 2. Ela tinha muito desejo de ganhar a licitação do aeroporto de Campinas, e ela perdeu. E ao perder essa licitação, a Odebrecht entrou com recurso contra o consórcio vencedor dessa licitação, que era a empresa Triunfo e a empresa UTC, tentando na ANAC derrubar a decisão em favor dessa empresa Triunfo, e ela se sagrasse vencedora, porque ela tinha ficado como segundo preço do aeroporto de Viracopos. E o Marcelo Odebrecht e o senhor Alexandrino me procuraram diversas vezes nessa oportunidade para que eu intercedesse em apoio a eles, porque eu que havia nomeado o presidente da ANAC nesse momento, eles queriam que eu intercedesse no sentido de mudar o resultado da licitação para que eles fossem os vencedores como segundo colocados. Como eu não fiz isso e falei que não faria, achava inadequado fazer essa mudança, eles pediram que a gente desse uma solução. Eu fui a presidente Dilma, ela disse para que eles deviam ficar calmos, que numa próxima licitação ela cuidaria desse assunto. Aí eles retiraram o recurso que eles tinham na ANAC e foram beneficiados na licitação do aeroporto de Guarulhos, no Galeão, no Rio de Janeiro. Como foram beneficiados? Houve uma cláusula nessa licitação que impedia o vencedor da licitação de Cumbica de participar do aeroporto do Galeão, em condições livres. E isso foi colocado por... Bom, pessoal, tendo em visto o que disse o Palocci, a gente foi correr atrás para tentar ver o que tinha acontecido durante o governo Dilma em relação às concessões. Vocês podem ver aqui que nós temos Natal, Guarulhos e Viracopos, tá certo? Segundo ele, Viracopos é o que a Odebrecht gostaria de ter a concessão. Veja que o de Guarulhos, 16 bilhões e 200 milhões de reais. O de Natal só 170, certo? O Viracopos aqui, que segundo ele, era o que a empresa estava interessado. Olha o valor, 3,8 bilhões aproximadamente. Estimativa de investimento, 8,7, tá certo? Veja o Galeão aqui, pessoal, que foi o que a Odebrecht ganhou. Olha a Ortoga, 19 bilhões, um pouco mais de 19 bilhões. Ou seja, com esse valor, ela conseguiria a outorga de pelo menos 5 Viracopos, certo? Então, pessoal, fica provado que o que ele falou é balela, não tem nada aí, não tem... Imagine você, se ele quisesse, se ele tivesse ainda dado o exemplo de Guarulhos, talvez ele não tenha dado o exemplo de Guarulhos, sabe por quê? Porque muito provavelmente a Odebrecht não participou daquela concessão lá. Senão ele teria usado de Guarulhos, que ficaria um negócio mais, mais aceitável. Tá bom, pessoal? Vamos continuar, porque agora nós vamos colocar o seguinte, uma parte em que fica demonstrado que o governo Lula, quando já tinha participação da presidente eleita do nosso país, Dilma Rousseff, botava as coisas no seu devido lugar, entendeu? O pessoal da Odebrecht queria ganhar uma fortuna em cima de uma medida provisória e foi barrado pelo presidente Lula. Vamos dar uma olhada nisso aí? Vamos dar uma olhada, ó. No caso, teve 2 episódios. O episódio começou com a MP 460. A MP 460, eu acho que o senhor conhece esse assunto. Ela restabelecia o crédito prêmio. Aí o ganho das empresas não seriam de alguns bilhões, seriam de dezenas de bilhões. E aí um grupo liderado pelo Marcelo Odebrecht, onde tinha também Benjamin Steinbuch, Rubens Ometo, a Votorantim, todas as grandes exportadoras do Brasil, foi ao Congresso
pedindo para a gente restabelecer esse crédito prêmio DPI. Eu havia lutado contra esse crédito prêmio junto com o ministro Luiz Fux, que na época que eu era ministro da Fazenda, o ministro Luiz Fux era ministro da STJ, ele era relator desse caso e ele nos ajudou a não dar ganho de causa para o contribuinte nesse caso, que o imposto já tinha sido extinto. Sim. Já tinha sido extinto. Eles queriam o restabelecimento do imposto extinto. Eles me procuraram no Congresso, Marcelo Debrecht em particular, porque tinha mais relação comigo, insistindo muito, muito. Ele fez mais de 10 reuniões comigo para que aprovasse a MP 460. Eu falei nas 10 vezes que não votaria a favor. Essa MP foi votada, nossa bancada votou contra. Eu digo, doutor, não sou contra a negociação com a empresa, mas claro, nesse caso me pareceu escandaloso, uma coisa absurda. Eram 200 bilhões envolvidos. Né? Então eu disse a eles que eu não ia apoiar isso, mas a legislação foi aprovada. Ato seguinte, eu fui ao presidente Lula, junto com o ministro Guido, e pedimos que o presidente Lula vetasse, ele vetou. Bem, pessoal, vocês perceberam aí, ele tentou de todas as maneiras, mas em todo o depoimento dele, o que tem sobre a Dilma Rousseff é isso aí. E vocês perceberam primeiramente que, em relação às usinas, ela fez a coisa certa, barrou o Debrecht e exigiu o melhor preço para o Brasil. E estava certa. Depois, o que é que aconteceu nos aeroportos? Ela simplesmente delimitou, ó, quem ganha um não pode ganhar o outro. Por quê? Porque justamente ela queria evitar o monopólio. E foi o que aconteceu. Agora o Debrecht ficou claro que ela poderia escolher, ela tinha o dinheiro para escolher. Ela não ganhou o Viracopos, porque não quis. Não podemos esquecer a medida provisória, né, que foi aprovada no Congresso. Só a esquerda, o PT votou em peso contra, tá certo? Essa medida provisória, pessoal, ia tirar da União, tirar do povo brasileiro para dar para as empresas mais de 200 bilhões. Bilhões, gente. Não é qualquer dinheiro. Então deve ter rolado uma propina monstruosa no Congresso. Pergunto para vocês, quem votou contra? A esquerda e o PT, certo? E quem teve que barrar na raça? A presidente Dilma mais o presidente Lula. Tá certo? Então, pessoal, como que a gente pode acusar essas pessoas de desonestas se elas procuraram fazer o que tinha que ser feito? Tá certo? Seria o momento ideal para chegar para as empresas, ó, porra, então você já tem que reservar aí pelo menos uns 10 bilhões para a gente pro resto da vida. É mentira um negócio desse? Não, não é mentira. Mas eles preferiram o Brasil, entendeu? Você viu lá no caso dos aeroportos, a Odebrecht teve que pagar a maior concessão. Poderia pegar qualquer outra, ok? Beleza, pessoal? Então, ó, inscreva-se no canal. Essa foi a primeira parte sobre a nossa presidente legítima aí, tá certo? O que é que nós vamos fazer agora? Trazer uma segunda parte. Essa segunda parte, pessoal, diz respeito a tal conta lá de 300 milhões, tá certo? Que o Palocci diz que era do Lula, o Marcelo diz que era do Palocci e por aí vai, tá certo? É o próximo capítulo da nossa série, tá bom? Mas nós vamos desmoralizar totalmente essa denúncia do Delcídio. Falou, pessoal? Abraço. Logo, logo eu tô de volta com a segunda parte. Falou? Valeu, abraço.